Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live diária, como de costume. Se você estiver me vendo bem e me ouvindo bem, me avisem aí através dos comentários. E aí, pessoal, como vocês estão? Bom dia! Chegamos então a mais uma live. Hoje, nossa live número 120, são 120 lives aqui no Instagram, falando sobre desenvolvimento pessoal. Começando então dando os recados aqui, né? Porque acontece algumas vezes de terem pessoas que estão assistindo pela primeira vez e aí querem entender um pouquinho melhor como funciona. Então, sempre os recados aqui para dizer que as nossas lives elas são de segunda a sábado, 7 horas da manhã. E também agora estamos com o Clube do Básico Bem Feito, que é um clube de assinatura recorrente, né? Então ali no link da bio você pode estar se inscrevendo lá. A gente tem aulas mais robustas, né? Temas realmente mais profundos, onde a gente acaba debatendo de forma mais aprofundada algum tipo de tema. Aqui nas lives de segunda a sábado a gente fala sobre temas mais do nosso cotidiano, do dia a dia, temas mais reflexivos e não são em formato de aula, né? Mas sim uma reflexão, um bate-papo que vai servir para esse nosso dia, beleza? Então, vamos ao que interessa, a nossa live 120, o que a gente vai falar hoje? A gente vai falar, de certa forma, não sei se vocês percebem, mas, né, fazer um parêntese aqui, acontece muito o seguinte, as lives aqui, todos os dias, né, vocês podem ir percebendo que os temas, eles mais ou menos acabam conversando uns com os outros, né, eles acabam tendo uma certa convergência, né, então às vezes são formas diferentes muitas de falar as mesmas coisas, né. Bom dia, Nilza, seja bem-vinda. Então, são formas diferentes, mas muitas vezes de transmitir, no fim das contas, a mesma mensagem, ou às vezes é um tema que acaba sendo complementar ao outro. E eu percebo que muitas vezes alguns temas que a gente traz aqui, depois eu observo através dos comentários das pessoas, né? Alguns que me mandam mensagem, outros que eu tenho a possibilidade de falar pessoalmente, que às vezes também ocorrem algumas distorções no sentido assim daquela dicotomia, sabe? Puxa, eu estou olhando por um tema ali que é abordado e aí eu vejo que ele aponta por um lado, então isso significa que eu pego aquilo ali e trago para a minha vida de uma forma que eu tenho que fazer lá o lado oposto da coisa, né? Então, para ficar mais simples da gente entender, né? Vou dar um exemplo, né? A pessoa vem aqui, aí me ouve falar de repente coisas do tipo assim, poxa, a gente não tem que cuidar com essas nossas expectativas que a gente fica colocando nas costas dos outros muitas vezes, né? Querendo que os outros atendam às nossas expectativas de como a gente acha que eles deveriam ser. Aí a pessoa que ela não entendeu muito a parte completa da coisa, o que ela pega e faz? Ela, ao invés de simplesmente seguir isso que está sendo dito ou aplicar na sua vida para ver se isso funciona, o que ela pega? Ela pensa o seguinte, então se eu não devo criar expectativas, né, a respeito do outro, né, se eu não devo ficar querendo que o outro atenda às minhas expectativas mentais, essa imagem mental que eu faço dele, então significa que as pessoas também não devem ter expectativas sobre mim. Então agora eu não vou mais, aí entra aquele velho discurso, eu não devo satisfação para ninguém, né, porque eu não tenho que atender a expectativa de ninguém, e aí ela acaba fazendo uma total confusão, porque não foi isso que eu falei. Porque o contrário disso, às vezes, quando é aplicável na nossa vida, acaba sendo positivo. Porque imagina se tu também não atender a expectativa do outro, né? Imagina que tu é um médico ali, tem alguém chegando ali para fazer uma cirurgia, mas tu tá no teu horário de intervalo e tu tá com fome. E aí aquela pessoa tem uma expectativa de ser atendido por você. Aí você pega isso, né, ao fim e a cabo e diz, não, eu não vou parar o que eu tô fazendo aqui porque eu não tenho que atender a sua expectativa. Estou no meu intervalo. É óbvio que tu vai atender a expectativa da pessoa, tu vai parar, tu vai lá e vai salvar a vida dela. Poxa, é óbvio, se tu tá num casamento, existe a expectativa da pessoa do outro lado de que tu seja fiel a ela. Então, né, é óbvio que se tu tem um filho, é óbvio que existe a expectativa de que tu vai criar aquele filho, que tu vai educar ele. É óbvio que se tu tá num trabalho onde as pessoas estão te pagando para tu exercer aquele trabalho, é óbvio que existe uma expectativa de que você vai entregar aquele trabalho. Então não vamos confundir as coisas, né? Eu só trago
trago o assunto que eu vejo aqui, né, para colocar ali, para tirar vantagem, entre muitas aspas, né? Então a gente tem que ter um certo cuidado para analisar realmente assim, o que está sendo dito, né, dentro da mensagem, para não ficar utilizando ela de uma forma distorcida, né? Então às vezes tem que cuidar com essa polaridade, né? Então se falou para um lado, então eu tenho que seguir para o outro completamente diferente. Não, às vezes na tua vida tu vai precisar caminhar entendendo que ninguém te deve nada, porque talvez essa é uma forma de viver em paz, uma forma mais leve, e ao mesmo tempo também tu vai estar preocupado em atender a expectativa dos outros, sim, porque significa que as pessoas esperam algo de ti. Então não vamos confundir as coisas, né? Mas essa é só uma abertura de olhar para a gente falar um pouco aqui sobre como os temas eles acabam se conversando muitas vezes, né? Como os temas eles acabam sendo complementares ou às vezes são ditas de formas diferentes as mesmas mensagens, né? Então, quanto mais vocês vão participando, mais vocês vão pegando aqui, né? Qual é a mensagem, qual é principalmente a missão que tem por trás de eu estar fazendo essas lives aqui no dia a dia. Então, hoje eu quero falar sobre um tema que conversa muito com esses que a gente trouxe aqui ao longo dessa semana, mas é um assunto que de certa forma acaba paralisando muita gente, né? Uma ideia que está na cabeça de muitas pessoas, né? Que é mais ou menos assim, para eu fazer o bem, né? Para eu poder fazer o bem no meu dia a dia, eu preciso estar perfeito, né? Eu preciso estar bonzinho, né? Eu preciso de certa forma estar caminhando ali numa certa perfeição para que eu possa fazer o bem, né? Essa é um tipo de ideia que algumas pessoas têm. E a outra ideia que se tem é mais ou menos assim, que a pessoa agora ela entrou num grupo, né? Ela entrou, sei lá, num certo grupo e ela acha agora que, né? Então eu me tornei uma pessoa boa, né? Uma pessoa nobre simplesmente porque agora eu estou fazendo parte de um certo grupo, né? Então olha a confusão que existe a partir daí, né? Porque eu não sei se fica fácil da gente perceber ou não, mas desde que o mundo é mundo, né? São as pessoas que enobrecem os grupos e não o contrário. O grupo ele é feito por pessoas, né? Se as pessoas que estão ali fazendo parte daquele grupo, elas não enobrecem aquele grupo, não é o contrário que vai acontecer. Não é simplesmente estar fazendo parte de um grupo que agora eu me torno uma pessoa nobre e cheia de virtudes, né? Então, sei lá, dá pra gente levar isso aí para qualquer exemplo na vida, né? Então, sei lá, agora eu entrei para uma religião lá, agora eu, sei lá, eu sou da Seixonoye, agora eu comecei a assistir, sei lá, estou assistindo as palestras lá da filósofa, lá da professora Lúcia Helena, agora eu me filiei ao partido político tal. E aí a pessoa faz isso e agora ela acha que ela pode falar em nome, ela chegou ela se filiou, ela está dentro daquele grupo e agora ela acha que ela pode falar em nome daquela instituição e, pior que isso, ela acha que ela pode sair julgando todo mundo, né? Então, olha que confusão que acaba sendo, né? Eu acho que eu me torno aquele grupo simplesmente por eu ter entrado, por eu fazer parte, né? Então, a gente tem que olhar para nós mesmos em primeiro lugar e parar de ficar julgando os outros à luz de uma certa instituição, né? A gente, em primeiro lugar, que a gente precisa caminhar é examinando a nós mesmos, né? E vendo se a gente está em condição, de fato, de ficar julgando alguém, né? Se examinar mesmo e ver se a gente está fazendo o bem mesmo, né? Se a gente está defendendo as coisas que a gente acredita ou se a gente está se escorando atrás de pessoas, né? Para poder descer o porrete na cabeça dos outros, né? É o que eu peço assim sempre encarecidamente, né? Aqui, principalmente lá dentro do clube que a gente criou, e eu acho que vale aqui também para as nossas lives, né? Eu gostaria muito, assim, de fazer um pedido encarecidamente, assim, para as pessoas que vêm aqui, que aprendem, que de certa forma as lives trazem algum tipo de sentido, assim, algo aplicável no dia a dia, mas eu gostaria muito de pedir assim, para que jamais pegue algo que você aprendeu para servir de porrete para dar na cabeça dos outros. Isso não é legal, isso é feio. É feio quando a gente consegue ter um tipo de conhecimento, quando a gente tem acesso a um tipo de informação, ou a gente tem acesso a um tipo de grupo que de repente está nos fazendo bem. Só que olha que maluco, né? A gente pega isso que está nos fazendo bem e isso vira uma arma, vira um porrete para a gente dar na cabeça dos outros. Isso é muito feio. A gente sai julgando, porque agora eu faço parte de um
um grupo, ou porque agora eu tenho um conhecimento, uma informação, então agora eu vou fazer com que isso seja um porrete para eu dar na cabeça das pessoas que não sabem disso, né? Isso é muito feio. Eu de certa forma, não estou aqui, né, falando isso com orgulho, muito pelo contrário, mas há, sei lá, 12 anos atrás, quando eu entrei dentro do ramo do desenvolvimento pessoal, quando eu fiz o meu primeiro curso, quando eu fiz o meu primeiro treinamento, e aquilo ali, óbvio, foi uma abertura de olhar, né, eu estava ali conhecendo algo que eu tinha decidido viver, aquilo ali profissionalmente pro resto da minha vida, só que em um dado momento, aquilo ali, na ânsia de querer levar mais pessoas para poder fazer parte daquilo ali que tinha feito um bem para mim, muitas vezes eu saía apontando o dedo e julgando os outros que não queriam fazer parte daquilo ali, né? Querendo dizer que a vida dos outros estava errada, porque elas não estavam participando daquilo ali, e a minha estava certa. Isso é feio demais. Não façam isso. Eu gostaria principalmente que os nossos temas, os nossos assuntos aqui da live não servissem para isso, não servissem para que eu olhe para os outros para ficar apontando o dedo. Viu, aquilo lá que ele falou serve para você, porque você tem esse defeitinho e tal. Isso é feio. Não fiquemos julgando os outros. O máximo que a gente pode fazer é examinarmos a nós mesmos, né? E eu sempre brinco assim com as pessoas que quando eu estou aqui falando, inclusive eu estou falando para mim mesmo, no sentido de não esquecer, no sentido de lembrar, né? Quando eu falo aquela história da memória, né? E uma das formas da gente aprender, inclusive, é ensinando, né? Então, quanto mais eu falo aqui, mais eu estou querendo ajudar a mim mesmo também a fixar essas ideias que eu acredito que me fazem bem, para que eu possa aplicar no meu dia a dia também, né? E aí, que bom que não é algo que só para em mim, que de repente pode ser proporcionado para mais pessoas, mas que a gente olhe para isso e de repente compartilhe com outra pessoa, no sentido de, poxa, olha só, tem aqui de repente algo que pode te ajudar, né? Você sabe se a pessoa está passando algum tipo lá de dificuldade, algum tipo de desafio, ou se não, no máximo, se as pessoas não estiverem abertas para isso, eu vou pegar e vou aplicar isso no meu dia a dia para me tornar realmente uma pessoa melhor, uma pessoa que contribui mais, uma pessoa que se doa mais, né? Então, que a gente não use o nosso conhecimento ou o nosso pertencimento a um tipo de grupo, né, para querer fazer com que isso vire um apontar de dedos, né? Então essa mania, né, que a pessoa acha, né, sei lá, ela entrou lá para a igreja lá tal, ou se ela entrou lá para o partido tal, então agora do dia para a noite ela virou uma pessoa boa, né? Então tem que entender o seguinte: as coisas ela não colam na gente, as virtudes do lugar, né, que você está, elas não pegam em você, ao menos que você exercite aquilo ali, ao menos que você pratique aquilo ali. E saiba, é a sua tarefa enobrecer o lugar que você entra, e não o contrário, né? Então, sei lá, agora sei lá, me tornei, né, me tornei católico, né? Então eu estou indo lá, participando da missa, participando da igreja, né? Não é aquilo ali que vai o fato de eu estar pertencendo a um grupo que vai me enobrecer. Pelo contrário, eu é que tenho que fazer os meus esforços, assim como todas as outras pessoas que estão participando, para tornar aquele lugar cada vez mais nobre, né? Então não é o contrário. Então agora nós sair dizendo por aí, eu sou da religião tal, e daí, né? Tem que olhar para a pessoa e ver o que tu está fazendo, né? Ao invés de ficar apontando a falta de virtude dos outros, né? Enquanto a gente não tem virtude, a gente tem que olhar para a gente, né? Então eu tô praticando a virtude na minha vida, né? Então, sei lá, eu estou defendendo a minha fé, eu estou ajudando os outros, né? Estou sendo pontual, eu estou aprendendo com quem pode me ensinar, eu estou sendo fiel. São essas questões, esses questionamentos que a gente precisa se fazer, ao invés de ficar querendo apontar o dedo dos outros, né? Parar de achar que porque a gente faz parte de um grupinho, automaticamente a gente já adquiriu as virtudes morais daquele lugar. Isso só nos faz mal, né? Então vamos parar de ficar julgando os outros, né? Aprenda, já é uma frase que é dita há muitos anos: não julgueis, né? Quando você julga alguém, olha o que acontece: você se coloca num lugar que não é seu, né? Você não é o pai da pessoa, você não é o juiz, né? E o juiz, ainda assim, o juiz, né, de direito, muitas vezes, ele não está julgando nesse sentido que a gente está falando, né? Não é um juízo moral, ele está olhando para algo que é tecnicamente, né? Ele olha para um processo e faz um juízo técnico e não moral. Ainda assim, não tem nada a ver com isso que a gente está falando, né, de moralidade, né? A grande armadilha da gente se colocar como juiz no nosso dia a dia, que fica julgando os outros, olha o que acontece de ruim. A gente se coloca numa posição de superior, e ao se colocar numa posição de alguém superior, isso nos torna incapaz de melhorar.
porque a gente acha que a gente está acima daquele sujeito que a gente está julgando, né? Então, quando passar na sua cabeça, né, essa ideia de julgar alguém, tu vai olhar para a pessoa e vai pensar, olha, quem sabe, de repente, eu poderia estar até no lugar dele fazendo a mesma coisa que ele. Talvez se eu tivesse tido a mesma criação, talvez se eu tivesse vivido o mesmo contexto, ou talvez se eu estivesse interpretando as coisas como essa pessoa, talvez eu estaria fazendo tudo errado, como de repente eu acho que ele está fazendo. Né? Então, ao invés de ficar olhando, né, para essas coisas ruins que a pessoa está olhando, passa a olhar para as coisas boas, talvez, que ela esteja fazendo também, né? É o que aconteceu esse dia, uma pessoa me mandou na caixinha de pergunta, né? Que ela não conseguia se dar bem com o sogro dela, mas tinha que conviver lá com o sogro, né? Só que o sogro tinha umas ideias muito escrotas lá, totalmente contrário do que ela pensava. Só que ela dizia que ela tinha que acabar convivendo, né? Eu disse, poxa, para de olhar para as coisas então que o teu sogro fala e olha para ele, olha para a pessoa dele, né? Não fica olhando para as coisas que ele fala. Se as coisas que ele fala de repente são muito contrárias àquilo que tu acredita, não olha para isso, passa a olhar para a pessoa e não para as coisas que ele está falando. Pronto, aí tu vai parar de ficar julgando, né? Então a gente tem uma ideia, às vezes, que a gente tem a obrigação de julgar, né? A gente não tem obrigação nenhuma de ficar julgando e a gente não tem também obrigação nenhuma de dar opinião, né? É outra coisa que parece meio maluco, parece que a gente tem que ter opinião para tudo. Né? Entra uma roda de assunto, eu tenho que ficar opinando, né? Eu tenho que dar minha opinião, que muitas vezes pode ser contrária ao outro ou para validar o que o outro falou, né? Então, se a gente não estudou, se a gente não se debruçou sobre um assunto, para que a gente vai ficar dando opinião? Só para dizer que a gente deu, só para dizer que a gente participou de uma conversa, né? Eu tinha um professor que ele falava uma coisa que eu gostava muito, ele dizia, a gente tem que fazer voto de pobreza em matéria de opinião em relação àquilo que a gente não sabe, em relação àquilo que a gente não se debruçou, né? Ontem a gente estava numa roda lá de debates, aí uma pessoa soltou lá uma frase lá, eu estava falando sobre um tema que eu tinha já estudado há um tempo, e aí a pessoa, não, mas eu tenho uma opinião totalmente contrária disso e tal. Só que dava para ver ali, né, naquele momento, que existia uma certa implicância, né, que não era uma coisa para ajudar, para colocar, poxa, vamos pegar aqui a tese, a antítese e a síntese, né? Vamos pegar o que tem de positivo, o que tem de negativo e vamos juntar e fazer no final das contas uma síntese sobre esse assunto, aquela coisa da provocação. Eu vou só falar o contrário porque eu quero te contrariar, né? Então, às vezes, a gente tem que refletir o seguinte, quantos segundos da minha vida, né, eu parei para meditar sobre esse assunto, né? Quantos livros eu já li em relação a isso, quantas pessoas eu já consultei, isso é um problema verdadeiro para mim, né? Eu sei o significado de uma coisa, o significado de outra, eu sei onde ela se diverge, onde ela se converge, né? Eu sei como uma coisa se articula com a outra, eu tenho essa ideia. Então, se eu não tenho, então eu não tenho ainda um horizonte de consciência em relação àquele tema, né? O meu horizonte de consciência psicológica é muito baixo sobre aquele tema. Então, a gente precisa se examinar antes de sair por aí dando opinião ou querendo julgar o outro, né? A gente tem que se examinar sobre esse horizonte de consciência que a gente tem, né? Então, aconteceu aqui, vocês veem que eu falo muito, volta e meia, sobre esse tema, porque né, soou muito estranho para muitas pessoas que são do meu convívio, principalmente, né, que me conhecem no dia a dia, ao me verem fazendo live e às vezes falando alguns palavrões, né? Ontem eu falei um pouco sobre isso, né? E óbvio que eu não estou aqui justificando, né? Óbvio que eu sei que é feio. Se eu for perguntar, é feio ou bonito falar palavrão? É óbvio que é feio falar palavrão. Eu tenho consciência disso, né? Se eu for perguntar, é bonito ou é feio? Óbvio que é feio. Mas o problema é que acontece, às vezes a pessoa ela não sabe o que tem por trás daquilo que eu estou fazendo, ela não sabe a intenção que existe por trás daquilo que eu estou fazendo, e ela chega apontando, eu não gostei da sua live porque você fala palavrão, então eu não vou te assistir. Aí ela perde a oportunidade de ter, de repente, acesso a um tema que ela até estava gostando, que estava contribuindo na vida dela, por causa daquela coisa, né, daquela aversão, daquela antipatia que ela tem por
por ter me ouvido falar palavrão. Agora, se ela tivesse me perguntado antes, olha, por que tu faz isso? Ela ia entender qual é a função. Tu sabe qual é a função na boca de alguém que está falando para uma quantidade maior de pessoas e não com alguém em concreto, alguém individual? Se você perguntar para os meus clientes que eu atendo individualmente, se algum momento, algum segundo da consultoria eu pego e falo palavrão na frente deles, é óbvio que não. Só que quando a gente está muitas vezes ali falando ao público, a gente precisa de muitas vezes usar a nossa comunicação de uma forma mais impactante, no sentido de quebrar um padrão, para conseguir muitas vezes despertar a atenção das pessoas. Mas óbvio que para fazer isso, antes eu meditei muito sobre isso, qual é a função da linguagem, quais são os desvios de linguagem em relação à matéria, à forma, à causa, ao fim. Já estudei sobre isso, já estudei sobre Tomás de Aquino comentando sobre Isidoro, então eu fui buscar entender qual era a função disso para poder utilizar. Só que agora a pessoa ela não sabe qual é a função disso, ela sai apontando o dedo, ela quer te diminuir de alguma forma e ela sequer meditou e se interessou em saber, olha, deixa eu entender por que tu tá fazendo isso. Agora eu entendi, então tá bom, então para mim não tem problema nenhum. Mas eu estou usando isso só como exemplo, né? Que a gente, ao invés de sentar e escutar o outro, né? Então a gente muitas vezes tem esse que eu chamo esse fogo no rabo de querer ficar dando opinião para tudo o tempo todo. A gente sai querendo julgar tudo o tempo todo. É por causa muitas vezes dessa necessidade de querer ficar dando opinião para tudo o tempo todo, né? E pior, né? A gente quer muitas vezes dar opinião para tudo sem ter as qualidades para fazer isso e às vezes sem sequer ser chamado a fazer esse juízo, né? Então que não sejamos essa pessoa, né? Às vezes tem gente que chega e me pergunta para mim, fulano, o que você acha, Machado, o que tu acha do político tal? Eu respondo, eu não acho nada, eu não conheço a pessoa, eu não parei para analisar a vida da pessoa, né? Se vocês verem me falando o que eu falo aqui sempre no dia a dia, eu falo de meia dúzia de coisas, né? Se for pegar mesmo no fim das contas, eu estou falando aqui todo santo dia de meia dúziazinha de coisas, só que são meia dúzia de coisas que eu parei para meditar sobre isso, que eu já estudo sobre isso há muitos anos, que eu já estudo isso todo santo dia, e aí eu consigo me colocar numa posição de vir aqui falar um pouquinho sobre isso dentro daquilo que eu conheço para tentar contribuir com quem está escutando, né? Então é só por isso. Agora eu vou estar dando opinião sobre tudo, né? Eu vou ser o especialista em coisas que eu nunca parei para estudar, nunca parei para meditar sobre o tema. Então, o que eu estou falando sobre isso, né? Para que a gente cuide, né? Essa necessidade de estar dando opinião o tempo todo sobre tudo, né? Só para dizer que a gente está participando de uma roda, e pior, né? Quando a gente está fazendo parte de algo e a gente pega esse algo para querer diminuir os outros, para querer fazer esse meu pertencimento virar um porrete, né, para dar na cabeça dos outros. Se a tua opinião ela não enobrece o outro de certa forma, né, não que às vezes a gente não possa, né, se a gente tem essa abertura, muitas vezes a gente está numa posição ali de trabalho, onde a gente está liderando, onde a gente está comandando, ou muitas vezes a gente exerce a opinião de estar cuidando de alguém, de ser responsável pela criação de alguém, é óbvio, né, como pai, como mãe, a gente vai estar ali dando uma orientação, né, para a pessoa, muitas vezes vai ter que repreender um tipo de comportamento, mas eu estou falando no cotidiano, no dia a dia, às vezes é um colega de trabalho, às vezes é um churrasco de amigos, às vezes é um almoço de família. Então, se a tua opinião não vai enobrecer a pessoa, não faz, não tem porquê, né? Então essas são opiniões mentais que se colocam na cabeça, né, e a gente coloca para fora, muitas vezes sem nem ter pensado, né? Por isso que lá no começo, na primeira live do ano, eu falei aqui para vocês, e ontem eu comentei de novo, né? Se dedica a colocar poucas metas na tua vida, pega 2, 3 metas daquilo que tu quer ser melhor e mergulha profundamente naquilo ali, estuda sobre aquilo ali, né? Coloca aquilo ali para fazer parte da tua rotina, de uma forma que tu dê conta, assim, não fica colocando muita coisa, e ali naquilo ali tu vai te tornar bom, naquilo ali tu vai realmente usar o teu conhecimento que tu vai adquirindo sobre aquilo ali para ajudar primeiramente na tua vida, e aí talvez consequentemente, se as pessoas estiverem abertas a isso, as pessoas que estão próximas a você, talvez também vão poder estar
colhendo aqueles benefícios, né? Então, poxa, sei lá, tu entrou numa dieta lá e aí tu conseguiu, de repente, um objetivo, tu queria emagrecer ou tu queria, sei lá, ganhar peso e aí foi lá, começou a praticar aquilo ali, estudou, se dedicou, foi lá, fez e aí, poxa, agora tu conseguiu aplicar aquilo ali na tua vida. De repente vai ter uma pessoa que vai te perguntar, poxa, qual foi o caminho para tu conseguir ter essa constância? Não vai sair dando receita para a pessoa, porque tu não é nutricionista, né, óbvio. Mas de repente tu pode até orientar a pessoa sobre qual a nutricionista que tu foi, né? Quem foi a pessoa que te ajudou nessa caminhada, ou muitas vezes qual foi o livro que tu leu, ou muitas vezes qual é a rotina que tu começou a praticar que funcionou. Então olha que legal, né? O bem ele não para só em ti, o bem ele acaba podendo ser, né, difusível, ele pode ser entregue para mais pessoas, ou às vezes isso pode ser feito em qualquer área da tua vida, né? Tu conseguiu, sei lá, se organizar financeiramente, de repente tu conseguiu, né, ter um relacionamento duradouro, um relacionamento legal com uma outra pessoa, e às vezes, né, tu tem ali êxito naquilo ali, porque tu te dedicou àquilo ali, então tu pode contribuir para a tua vida e para a vida das outras pessoas, mas que a gente não seja essa pessoa que fica querendo apontar o dedo para os outros, né? Porque eu consegui um certo avanço, uma certa evolução, ou pior, porque simplesmente agora eu estou fazendo parte de um grupinho, eu acho que eu posso ficar apontando o dedo, né? Ou julgando, ou descendo o porrete na vida das outras pessoas que não fazem parte disso, né? Muitas vezes eu brinco, né? A gente não tem muitas vezes nem o direito de dar opinião sobre coisas que estão ali dentro do nosso dia a dia por não estar participando, né? Quantos pais ou mães, muitas vezes, por passarem o dia todo fora trabalhando, né? E aí quando chegam em casa, já chegam ali num momento em que o filhinho está ali cansado já, né? Para querer, fazendo birra para não querer dormir. E aí eu não vejo o meu filho o dia inteiro. Aí quando eu vejo ele no final da noite, eu só vejo ele naquele momento em que ele está irritado, cansado. E aí imagina se eu vou fazer um juízo do meu filho por causa daquele momento, daquele recorte do dia. Eu não vi o meu filho o dia inteiro, eu vou querer sair fazendo juízo sobre o comportamento dele naquele pequeno momento ali que eu vi ele. Às vezes nem isso não dá. Se eu não estou vendo, se eu não estou participando, se eu não estou de fato conhecendo o que está acontecendo na vida dele, ainda que seja meu filho ou minha filha, eu não posso nem sair dando opinião em relação a isso, né? Imagina sobre as pessoas que eu não convivo, que eu não sei qual foi a história deles, que eu não sei qual foi o passado, que eu não sei no que é que ele acredita, né? Então que a gente não seja essas pessoas, a gente está aqui no dia a dia buscando desenvolvimento pessoal, isso que eu espero pelo menos, né? Então que isso não sirva de porrete para a gente querer diminuir o outro, né? Já existe aquela velha frase bíblica, né? Com a mesma régua que a gente julga, a gente será julgado, né? Então que a gente não faça isso, que a gente preste atenção nisso e aplique assim, dessa forma, no nosso dia a dia, tá bom, pessoal? Essa foi a live de hoje, bem curtinha, recado rápido. Amanhã eu estou preparando uma live bem legal também para vocês, para que a gente possa falar, complementar essa semana, né? Amanhã é sexta-feira, então eu quero pegar um compilado de tudo que foi, né? Eu acho que de segunda até hoje a gente falou de temas que conversam muito um com o outro e amanhã a gente vai fazer um compilado disso tudo para fechar realmente Tem o sábado depois também, mas sábado normalmente as pessoas não costumam muito participar, mas amanhã eu quero fazer ali um fechamento legal da semana para que a gente realmente faça esse fechamento de tudo que a gente conversou. Então agradeço a presença de todos vocês, desejo a todos uma ótima quinta-feira, espero que essa live possa ter feito sentido, compartilhe com mais pessoas, comentem, né? Tragam mais pessoas para participar aí com a gente. E a gente se vê amanhã, sexta-feira, no nosso horário tradicional das 7 horas da manhã, tá bom? Desejo a todos uma ótima quinta-feira, fiquem com Deus e até a próxima, se Deus quiser. Grande beijo, tchau, tchau.